Meus caríssimos alunos, estamos a iniciar nosso segundo encontro, segunda aula, dentro do módulo 9. Estamos a falar das técnicas, hoje de modo especial, falando das técnicas em psicanálise, vamos abordar as seguintes temáticas. O manuseio da resistência, que sempre acontece em todo tratamento terapêutico, as resistências, como podemos trabalhar com as resistências dos analisandos, como trabalhar com a nossa experiência de contratransferência, como podemos trabalhar o manejo do silêncio, que acontece na relação terapeuta e analisando, como podemos fazer uso do trabalho dos sonhos e, finalmente, como podemos fazer uso das fantasias. Essas temáticas serão abordadas no encontro de hoje. A mensagem do bom dia nos leva aos temas. A mitologia grega, escolhida para hoje, nos leva para esses temas e vamos procurar conectar os pontos. Como eu tenho dito a vocês, estamos caminhando a passos largos para dar conta dos nossos propósitos, para dar conta da nossa missão, para garantir uma qualificação do nosso trabalho, do nosso curso, do nosso estudo e da nossa aprendizagem. Pensamento do dia de hoje. Apresento em seguida a vocês aquela célebre frase latina: cogito ergo sum. Cogito ergo sum. Descartes. Penso, logo existo. Fiz uma brincadeira com vocês no Bom Dia dizendo: estudo psicanálise. Logo a psicanálise me faz existir. Uma analogia numa perspectiva de humor, mas muito significativa. Antes de entrar nos recursos didáticos e pedagógicos, antes de entrar nas reflexões provocativas, uma observação quanto ao nosso cronograma. Fiz aí um ajuste, fiz aí uma adaptação. Logo em seguida mostrarei a vocês a condução desse ajuste. Lembro também, alguém me perguntava outro dia na rua, o curso de psicanálise, a durabilidade. Eu diria, a primeira edição do curso de psicanálise 2024, ela foi projetada para o triênio 2024, 2025 e 2026. Portanto, essa primeira edição, sempre que falarmos do curso de psicanálise 2024, o curso de psicanálise, estamos a falar de uma proposta, de um produto com uma validade em termos de conteúdo para 3 anos, 2024, 2025 e 2026. Depois eu trago mais informações. Já havia lhes dito no início do curso que a proposta que nós elaboramos tem uma durabilidade de 3 a 5 anos. Portanto, o conteúdo se manterá atualizado. Evidentemente que ao longo da jornada farei pequenos ajustes. Nosso curso de psicanálise, então, ele se circunscreve, se delimita para um triênio. Perfeito? Apenas mais um detalhe, ainda dentro das considerações, vamos abordar hoje o mito
retirado, evidentemente, da mitologia grega, a fundação de Tebas por Cádmo. Essa imagem mitológica nos ajuda muito a entender a questão da busca da identidade e a entender os desafios coletivos que se nos apresentam. E a gente precisa se dar conta, precisa ter sensibilidade. Para nossa terceira aula, apenas para sensibilizá-los, nós vamos abordar na terceira aula, em termos de técnicas, vamos trabalhar a técnica da construção, reconstrução da experiência, da memória, dos conflitos. Vamos trabalhar o lugar da neutralidade do profissional, do terapeuta, neutralidade analítica sempre. Vamos trabalhar um pouquinho essa questão da análise do caráter que nos tem acompanhado ao longo do nosso curso. Vamos trabalhar também algumas técnicas focadas na finalização da análise e, finalmente, abordar um pouquinho a questão das adaptações necessárias em termos de técnicas para ajustes e para buscar caminhos secundários, para buscar caminhos alternativos quando uma técnica não produz o resultado que nós esperamos. Bem-vindos ao nosso trabalho de hoje. Passo a fazer a sequência dos nossos eixos estruturantes que nos orientam e nos permite uma caminhada com respeito e sensibilidade. Sejam bem-vindos, façam bom proveito desse encontro, dessa aula, e vamos então aos nossos recursos. Para hoje temos aquele célebre pensamento de Descartes: cogito ergo sum. Penso, logo existo. Fazendo uma analogia, faço psicanálise, logo existo. Pense nisso. Tenhamos um bom dia, paz e bem. Podemos dar continuidade ao nosso trabalho fazendo uma leitura reflexiva com vocês a partir do primeiro texto. A célebre máxima de René Descartes, cogito ergo sum, penso, logo existo, nos conduz à importância da consciência na definição da nossa existência. Esse princípio cartesiano, que coloca o pensamento consciente como prova irrefutável da própria existência, encontra uma ressonância e, ao mesmo tempo, contraste nas profundezas da psicanálise freudiana. Segundo Freud, pai da psicanálise, poderia interpretar essa afirmação enfatizando que a consciência é apenas a ponta do iceberg da mente, enquanto o inconsciente desempenha um papel vital na formação da personalidade e do comportamento humano. Freud propôs que a maior parte da atividade mental ocorre no inconsciente, uma região vasta e inexplorada da mente. Diferente do penso cartesiano, que se refere à consciência, Freud sugere que os verdadeiros motores de nossos pensamentos e sentimentos e comportamentos estão ocultos. Técnicas psicanalíticas modernas, como associação livre e análise de sonhos, buscam trazer à luz esses conceitos inconscientes, revelando motivações e conflitos profundos que moldam quem somos. Descartes via o pensamento consciente como a prova da existência. Freud, por outro lado, considerava os sonhos como a janela para o inconsciente. Ele afirmava que os sonhos são expressões de desejos reprimidos e conflitos internalizados. Em psicanálise contemporânea, a interpretação dos sonhos continua sendo uma ferramenta vital para acessar e compreender essas dinâmicas ocultas, permitindo que os indivíduos ganhem insights sobre si mesmos que vão para além da mera consciência.
Uma técnica central na psicanálise é a transferência, onde os sentimentos e desejos inconscientes do paciente são projetados no analista. Isso cria uma dinâmica única que permite a exploração de emoções e padrões relacionais profundamente enraizados. Esse processo é um testemunho de que existir envolve não apenas a consciência de si, mas também a interação e a influência de relacionamentos significativos, muitas vezes inconscientes, que moldam nossa experiência de vida. No campo da psicanálise, as defesas psíquicas e as resistências são mecanismos que protegem a mente consciente de conteúdos dolorosos ou ameaçadores. Enquanto Descartes celebra o pensamento consciente, a psicanálise nos alerta para as barreiras invisíveis que erguemos contra o autoconhecimento pleno. Identificar e trabalhar por meio dessas defesas é essencial para o crescimento psicológico e a verdadeira compreensão de nós mesmos. Freud descreveu o ego como um mediador entre os impulsos instintivos, id, as exigências da realidade, superego, e o mundo exterior. Em psicanálise moderna, continuamos a explorar como o ego se desenvolve e se adapta, influenciado tanto por fatores conscientes quanto inconscientes. Esta visão integrativa desafia a simplicidade do penso logo existo, sugerindo que nossa identidade é uma construção complexa, continuamente moldada por forças internas e externas. A frase cogito ergo sum de Descartes celebra o poder do pensamento consciente como prova da existência. No entanto, a psicanálise, especialmente por meio das lentes de Freud, nos convida a considerar que a essência do ser humano vai para além da consciência. O inconsciente realmente desempenha um papel importante na definição de quem somos, influenciando nossos comportamentos, emoções e relacionamentos, de maneiras que muitas vezes escapam ao nosso entendimento consciente. Portanto, ao refletir sobre a profundidade do penso logo existo, é fundamental reconhecer que pensar e existir envolve uma rede intricada de processos conscientes e inconscientes. As técnicas psicanalíticas contemporâneas continuam a nos guiar nessa exploração, oferecendo ferramentas para mergulharmos nas profundezas da mente e descobrirmos as verdadeiras raízes de nossa existência. Fabuloso! Pensemos nisso. O segundo texto que nos ajuda a refletir, tirado da mitologia grega, Fundação de Tebas por Cádmo, apenas o primeiro movimento. A mitologia grega nos oferece uma rica conexão de narrativas que simbolizam aspectos profundos da experiência humana. A Fundação de Tebas por Cádmo é uma dessas histórias, carregada de simbolismo sobre a busca por identidade e o estabelecimento de comunidades e o enfrentamento de desafios coletivos. Esse mito ressoa com as contribuições da psicanálise freudiana e de seus discípulos, que exploram profundamente os processos intrínsecos da mente. A jornada de Cádmo para fundar Tebas começou com sua busca pela irmã Europa, raptada por Zeus. Essa busca inicial se transforma em uma jornada de autodescoberta e estabelecimento de um novo lar, simbolizando a busca por uma identidade que todos enfrentamos. Na psicanálise freudiana, a busca por identidade é central. Freud postulou que a formação da identidade envolve a integração de vários aspectos da psique, incluindo os impulsos do id, as normas do superego e as realidades do ego. A busca de Cádmo pode ser vista como uma metáfora para esse processo de integração e individuação. Bem, o texto é muito interessante, instigante, por conta de vocês, dos propósitos, dos interesses e do tempo necessário para saborear essa literatura contagiante. Vamos para o próximo passo. Aqui nós temos então a visão geral desse nosso encontro, 5 subtemas,
para falarmos das estratégias em psicanálise. Nós vamos trabalhar com manuseio da resistência, que acontece no tratamento terapêutico. Vamos trabalhar um pouquinho a contra-transferência, que é a experiência que o terapeuta experimenta no trabalho com o seu analisando. Vamos trabalhar o manejo do silêncio, aqueles intervalos, aquelas lacunas que no diálogo, na conversa, na prosa, no tratamento terapêutico aparece e precisamos aprender a manejar. Vamos trabalhar com sonhos, insistentemente tenho feito um apelo para que aos pouquinhos aqueles que se habilitam ao exercício da profissão aprendam a trabalhar a técnica, a metodologia que permite interpretar os sonhos. E finalmente o uso das fantasias. Fantasias, como disse a vocês desde o início do curso, a minha especialidade. A experiência das fantasias, assim, até de um modo doentio de minha parte, em sendo trabalhada pela psicanálise, me rendeu, me empoderou, me qualificou, me deu muitas habilidades. Vejam qual é o portal de entrada de vocês. Descubram qual é a fragilidade que pode ser trabalhada e que pode dar um retorno, um resultado exitoso na prática psicanalítica de vocês. Então, vamos aqui mais uma vez, então, apenas lembrando, são os temas que serão trabalhados. No manuseio da resistência, estarmos atentos como é possível compreender a resistência natural, faz parte, como ela precisa ser interpretada da parte do terapeuta, compreender a resistência, como fazer interferência quando ela se apresenta. Dando continuidade, como fazer a interferência quando ela se apresenta. Precisa ter feeling. E a importância da paciência histórica para trabalhar a resistência que pode acontecer numa sequência de sessões. Em relação à contra-transferência, cada vez mais o conceito fica claro a cada um de nós, como é importante o terapeuta refletir periodicamente, cotidianamente e fazer uma autoavaliação de sua contra-transferência, de seus movimentos, suas emoções, suas palavras, e como terapeuta fará uso terapêutico dessa experiência. Por exemplo, se o analista percebe sentimentos de frustração, impaciência da parte dele, isso pode refletir uma maneira como o paciente se sente em relação a figuras de autoridade. Depois temos aprender a trabalhar com o manejo do silêncio, o que significa o silêncio, a pausa, técnicas necessárias para trabalhar com o silêncio e a utilização do silêncio. Finalmente temos trabalho com sonhos, os sonhos como aquela ponte, aquela via régia para o inconsciente, na perspectiva de Freud. Técnicas existem para se analisar os sonhos e como integramos a interpretação dos sonhos no tratamento terapêutico para que possa produzir insights. E o uso de fantasias, a natureza das fantasias, esses cenários mentais que se criam por desejos reprimidos, medos, conflitos, por buscar uma realidade diferente da realidade presente, vivenciada em tempo real, técnicas para trabalhar, para acessar as fantasias e o significado terapêutico. Entender e trabalhar com fantasias inconscientes pode ser profundamente terapêutico e salutar. Perfeito? Depois dessa visão geral, passo a apresentar então os mapas. Vamos ver se os mapas estão na sequência. Aqui nós temos o primeiro mapa, vamos ver se nós conseguimos movimentá-lo. Manuseio de resistência, estratégias para trabalhar com a resistência do paciente,
O material está muito interessante, os mapas mentais. Como tenho dito a vocês, vale a pena sempre a imersão, vale a pena a visita, revisita, vale a pena entender esse instrumental como um recurso para uma meditação, para uma familiarização. E vocês percebem detalhes ao final que nós estamos a chamar de os galhos. Os galhos. Observem com tranquilidade, façam aquela leitura silenciosa e meditativa, manuseio da resistência. Aqui vai definição, origem, tipologia, finalidades. Tem bastante detalhes que vale o mergulho de vocês. Então esse é o primeiro mapa. Esse mapa será acompanhado por um artigo na mesma perspectiva. Vamos para o segundo mapa. O mapa do uso da contratransferência, experiência do terapeuta, experiência do psicanalista na relação com o analisando, para que ele possa, num processo de autoavaliação, se dar conta do seu discurso, das suas emoções, das suas expressões corporais, dos seus estados de espírito, favorável, desfavorável. Uso da contratransferência, uma reflexão sobre as próprias reações, evidentemente emocionais, do analista. Então, mesmo esquema, definição, um pouco do histórico, tipos de contratransferência, importância de um tratamento, distinção da transferência. Um lugar vital, fundamental na relação terapêutica. Também visita, revisita, familiaridade, meditação. Crie o melhor momento, escolha o melhor momento para uma conexão com esses conteúdos. Igualmente, um artigo sempre acompanha o mapa mental. Vamos para o terceiro mapa mental, manejo do silêncio. Recentemente, trabalhei uma reflexão com vocês, uma mensagem a respeito do lugar do silêncio. A partir de uma frase de efeito ou a partir de um aforismo, me lembro que recentemente abordamos a questão do lugar do silêncio. O manejo do silêncio ele é muito importante. Importante que compreendamos. Ele acontece, é um fenômeno no tratamento terapêutico e ele precisa ser trabalhado. Para ser trabalhado, precisamos compreendê-lo. Então, aqui nós temos um mapa com bastante detalhes e acompanha o mapa um texto, um artigo. O terceiro mapa mental, trabalho com sonhos, uso da análise de sonhos como uma via régia, como um portal para o inconsciente, como uma senha, como uma chave. Vale a pena? Vale a pena. Então, trabalho com sonhos, mesma coisa. Definição, importância histórica, sonhos como esse portal, simbolismo que se apresenta nos sonhos, sonhos e desejos repressivos. Tem um farto material. O sonho manifesto, o sonho latente. Vale a pena. Domine a arte, domine a técnica. Domine a técnica. Ao lado desse mapa mental, um texto, um artigo. Finalmente, nós estamos diante do uso de fantasias. Uso de fantasias. Então, vejam lá, o mesmo esquema, conceito, identificação, trabalho, interpretação, conflitos internos, análise de fantasias, diferentes contextos, questão da formação, questão de inovações e perspectivas. Perfeito? Bastante detalhes, bastante informações e ao lado dos mapas sempre o artigo. Vamos então aos nossos recursos. Acabei de colocá-los numa sequência para facilitar a apresentação. Então temos o primeiro, passamos pelos mapas mentais na sequência a proposta dos artigos. Questão do manuseio da resistência, evidente que nos mapas nós tínhamos uma leitura estrutural e aqui nós temos uma leitura
descritiva, narrativa, argumentativa. Manuseio de resistência, estratégias para se trabalhar com a resistência do paciente contra a conscientização de pensamentos e sentimentos reprimidos da parte do analisando. Material muito interessante. Cada um faça depois a sua visita e as suas diversas revisitas. Vale a pena. O texto é palatável, didático e pedagógico. Vamos na sequência. Segundo texto, segundo artigo, uso da contratransferência. Aqui nós estamos a falar do terapeuta, do psicanalista. Reflexão sobre as próprias reações emocionais do analista como ferramenta para entender o paciente. Material muito interessante. Terceiro artigo, manejo do silêncio. Técnicas para lidar com o silêncio durante as sessões e entender o significado. Um material muito bom, uma boa literatura. Quarto texto, trabalho com sonhos, uso da análise de sonhos como um portal, como uma via régia para o inconsciente. Fabuloso, vale a pena, uma visão freudiana e uma visão de seus pós-discípulos. E o último texto, o último artigo, uso das fantasias, entendimento das fantasias, do lugar das fantasias inconscientes, como uma forma de acessar conflitos internos e desejos reprimidos. Também farto material, uma literatura contagiante. Passamos agora, vamos dar sequência agora às leituras psicanalíticas. Como eu sempre lhes tenho dito, elas servem para enriquecer o cenário da psicanálise, para enriquecer o nosso repertório em psicanálise, nosso vocabulário, os nossos conceitos. Como tenho dito, um curso de 12 meses não permite muitas vezes a leitura e o acesso dos originais. Portanto, a intenção pedagógica das leituras psicanalíticas é trazer a vocês o gosto da psicanálise, por onde a psicanálise anda, o que alimenta a psicanálise. Essa é a intenção. Então, sempre temos na sequência 12 leituras psicanalíticas dentro da escolha de 12 eixos estruturantes, que você já sabe da sequência. Vamos a eles. Então, aqui nós temos a primeira leitura, Gustavo Klimt, personalidade. É amplamente reconhecido por suas representações de sensualidade e erotismo que ocupam um lugar central em sua obra. Vale a pena a leitura? Com certeza. Primeiro texto, primeira leitura, personalidade. Segunda leitura, a respeito da sexualidade, violência sexual, necessidade, prevalência, impacto e prevenção. Vale o mergulho. Terceira leitura psicanalítica, voltada para a psicologia da aprendizagem, desenvolvimento de habilidades de liderança nos programas educacionais. Como trabalhar isso, como a psicanálise pode agregar valores a esse desafio. Quarta leitura psicanalítica, no campo das psicopatologias, transtorno de ansiedade social, muito comum, questão do medo excessivo de julgamento social. Acontece, não é raro, é muito comum. Vale a imersão. Quinta leitura psicanalítica, no campo da bioética, equidade de acesso.
promovendo acesso igualitário e cuidado de saúde, tratamentos e recursos. Interessante que nós, que voltamos para a área da saúde, estejamos atentos a essa realidade. Vamos para o sexto, ou a sexta leitura, no campo das neurociências, dieta e microbioma. Interessante. Influência da nutrição e do microbioma intestinal na saúde mental. Existe alguma literatura, já passei por elas, que nos diziam que muitas vezes nós pensamos pelo intestino. Leiam e entendam. Analogia, a figura de linguagem, ela é importante. Sétimo texto, resenha, na cultura das resenhas, no eixo estruturante das resenhas, 5 lições de psicanálise. Muito interessante. Resumo e reflexões. A primeira das 5 lições da psicanálise, Freud proferiu em 1909. Clark University serve como uma introdução ao desenvolvimento da psicanálise. Ele trabalhou mais ou menos o histórico do movimento psicanalítico. Na segunda lição, Freud trabalha o método psicanalítico. Na terceira lição, Freud trabalha a relação entre neurose e sexualidade. Na quarta lição, Freud trabalha o conceito de transferência e contra-transferência. Na quinta e última, Freud reflete sobre as aplicações práticas da psicanálise. Perfeito? É uma literatura maravilhosa. Aqui apenas uma resenha, provocando, levando vocês a lerem textos, artigos em níveis de aprendizagens mais avançados. Vale a pena, até chegar no original. Desse artigo aqui, vocês podem escolher um intermediário. Do intermediário, vocês podem acessar depois um avançado e depois chegar no original. Vale a pena. 5 lições em psicanálise. Vamos para o 8º texto. No campo das terapias analíticas, que nós chamamos de terapias especiais, terapias analíticas, diversos nichos, adaptação às novas estruturas familiares. Reconhecer e trabalhar com a diversidade de estruturas familiares. É um bom campo de trabalho. Eu tenho assim como quase menina dos olhos. Como é importante dar uma atenção para que a geração que está a chegar não seja vítima de um contexto cultural diferenciado. Como trabalhamos, como abordamos, como nos reeducamos, porque as famílias, nesses modelos, precisam ser construídas, reconstruídas. Vocês observem um pouquinho a diversidade de configurações, que inclui casais do mesmo sexo, famílias poliafetivas, famílias monoparentais, desafiam. É muito fácil trabalhar com os conceitos, com as noções tradicionais de família, mas quando entramos para trabalhar famílias do mesmo sexo, famílias poliafetivas, famílias monoparentais, muitas vezes não temos informações e instrumentos, tanto para trabalhar os adultos das relações, como para trabalhar a infância e as crianças na experiência dessas relações. É um mundo fantástico e desafiador. Vamos para o próximo, 9. Na comunidade LGBT+, a questão da saúde sexual. Discussão e reflexão à luz da psicanálise freudiana. Vale a pena a imersão? Com certeza. Grandes desafios para compreender e para ajudar a construir caminhos de soluções exitosas. Discussão e reflexão à luz da psicanálise freudiana, saúde sexual. Vamos para o
10º texto, 10ª leitura psicanalítica. Aqui estamos no campo da psicanálise em seus diálogos. Aqui de um foco curioso, personalização do tratamento. Adaptar-se à demanda por terapias mais personalizadas e focadas no indivíduo. Assim como no início do curso, quando falávamos da psicologia da aprendizagem, como é importante o protagonismo, a autonomia, esse direito de trabalhar a liberdade, aqui a relação personalizada ela é eficaz, ela é eficiente, ela dá resultados. Tenho que trabalhar dentro do histórico de vivência do meu analisando, considerar o histórico, considerar as relações, mesmo porque a psicanálise aceita o desafio de ressignificá-las a partir do analisando. A partir do analisando. O terapeuta é um instrumento, é um meio. O sujeito da transformação é o analisando. 10º texto, 11º texto, 11ª leitura psicanalítica voltada para as tradições religiosas, a experiência da culpa e do pecado. Quem experimenta a vivência de uma tradição religiosa, existem diversas, em muitas aparece a experiência da culpa e do pecado. Como se trabalha isso na perspectiva da tradição religiosa e como a psicanálise trabalha com a culpa e o pecado na perspectiva psicanalítica. Importante que haja um diálogo, não são exclusivos, uma não exclui a outra. Como elas podem dialogar, como elas podem conversar. Precisamos de instrumental, de informações, de conhecimentos. Precisamos de habilidades, precisamos de competências. É uma área de alta complexidade. E, finalmente, a última, provavelmente é estudo de caso, Frau M. Fanny Moser, uma exploração psicanalítica da histeria. Vale a pena, experiência de Freud registrada e apresentada, sistematizada como uma referência para a nossa caminhada. Com isso, nós apresentamos então as considerações iniciais a respeito das técnicas em psicanálise. Estamos na segunda aula voltada para as técnicas. Fica para a seguinte, a terceira e última parte das técnicas em psicanálise. E me interessa mostrar um pouquinho a vocês o cronograma. Já fiz a modificação na caixa de Pandora, no documento da caixa de Pandora. Vamos ver se eu localizo esse documento aqui. Ele se encontra Quavades, para onde vai, para onde vai, para onde vais, curiosamente, né? Não é para onde, para aonde, porque implica movimento, Então, para onde? Para onde nós vamos? Nós estamos em movimento. Quanto mais adentramos, quanto mais conhecemos em psicanálise, quanto mais dominamos os seus conceitos, nos colocamos em movimento, nos colocamos na direção dos nossos propósitos. Vocês já se deram conta que a marca d'água de diversos textos sempre é um barquinho com velas. Abrimos o nosso curso com uma galera, abrimos o nosso curso com um barco com velas. Por quê? Da imagem, da analogia. Porque podemos ter o barco, podemos ter as velas, mas se não temos a arte de dominar o vento que nos movimenta,
não caminhamos, não saímos do lugar. Portanto, toda vez que aparece um mar, toda vez que aparece um barco, toda vez que aparece uma vela, sempre nos deve lembrar do vento. Que vento é este? O vento dos nossos propósitos, o vento dos nossos compromissos, o vento dos valores que nos movimentam, nossa visão de homem, nossa visão de mundo, nossa visão que dá sentido à existência. É essa experiência de sentido, é essa experiência de propósito que movimenta o nosso barco. Então, qual vades? Para onde vamos? Dizia a vocês, e lembrando, então, reforcei, porque alguns alunos me perguntaram, da validade da edição. A edição do curso Psicanálise 2024, ela tem uma durabilidade em termos de edição para um triênio 2024, 2025, 2026. Somente em 2027 faremos uma nova edição, uma nova proposta. Essa proposta, durabilidade 3 anos. Quanto ao nosso cronograma, agora desses dias, observem aqui comigo. Já na caixa de Pandora já existe essa modificação. Para o mês de julho, estamos a trabalhar o 8º e o 9º encontro, 8º e o 9º módulos. Já trabalhamos análise pessoal, autoanálise e supervisão clínica. Estamos a trabalhar técnicas. Depois, ainda no mês de julho, apresento os eixos estruturantes para as redações temáticas. Então, estamos nesse momento, no mês de julho, trabalhando 2 módulos, o 8º e o 9º. Daí a explicação da intensidade dos conteúdos. Estamos a trabalhar técnicas, ainda trabalho mais psicopatologias e mais estudos de caso. Vocês já estão sendo iniciados nas leituras, a partir dos eixos estruturantes. Mas eu vou dar um pouco de foco, observar alguns detalhes. Então, cardápio de julho, análise pessoal, técnicas e eixos estruturantes. Para o mês de agosto, mais 2 módulos, o 10º módulo e o 11º. Um se volta para a formação profissional, acrescido de uma abordagem a respeito de terapias especiais e resenhas, e o outro módulo, organização e estrutura, com uma abordagem a respeito da ética, mais terapias pós-freudianas. Perfeito? E setembro fechamos. 12º módulo e último, a síntese final. Todas as modificações que se fizerem nesse percurso de 2 meses a 3 meses, sempre se apresentarão na caixa de Pandora e eu vou sinalizando a vocês. Perfeito? Então, com isso, nós encerramos o nosso encontro de hoje, nossa aula, no cenário das técnicas em psicanálise. Segunda aula, ainda temos mais uma sobre técnicas para fechar esse conjunto. Cada vez mais insisto em nossos propósitos, cada vez faço memória, procuro relembrar os nossos propósitos do início do nosso curso. Nós estamos a experimentar uma diversidade de alunos, um número significativo de alunos. Cada um tem a sua intenção, cada um tem os seus propósitos. Como eu disse a vocês, uma diversidade de áreas presentes, de alunos que têm formação
ensino médio, alunos que têm graduação ou fazendo graduação, alunos de cursos técnicos, profissionais de mercado, atuantes, professores, enfermeiros, médicos, empresários, jornalistas. Existe aí uma diversidade de profissões acompanhando o curso. O curso é uma mão longa para um benefício. Conhecer em psicanálise ajuda no exercício da minha profissão, mesmo que eu não tenha intenção de exercer, ser psicanalista no mercado como profissional. Mas o conhecimento da psicanálise me ajuda no jornalismo, me ajuda na enfermagem, me ajuda no direito, me ajuda na medicina, me ajuda na empresa, me ajuda no comércio, na administração, na gestão, me ajuda na minha relação comigo mesmo, na minha relação com o meu entorno. Trata-se de um agregado que conta sempre a favor. Conhecer em psicanálise é se permitir a uma oportunidade de pensar e fazer diferente. Vocês se lembram, uma das primeiras aulas em psicologia da aprendizagem, eu dizia a vocês que a tendência do mundo de hoje, e por aí ela caminha, eu preciso aprender a aprender. Não precisa aprender, eu preciso aprender a aprender. Eu não preciso aprender alguma coisa, eu preciso aprender a aprender diariamente, aceitando os desafios, as provocações. Preciso construir a minha performance, preciso construir a minha competência, a minha qualificação, preciso construir o meu empoderamento. Eu brincava com vocês em uma das aulas, preciso me empoderar e preciso me empoderar. Preciso criar habilidades e competências, empoderar. Empoderar e preciso criar responsabilidade. O meu exercício em relação à minha vida e à vida das pessoas no meu entorno é sempre um exercício de responsabilidade. Eu devo ter consciência diariamente do tamanho da minha responsabilidade. Paramos por aqui. Bons estudos, boas reflexões e até nos vermos novamente, usando a frase do início, cogito, ergo sum. Então, no humor e na figura de linguagem, estudo psicanálise, faço psicanálise. Logo, essa psicanálise me faz existir. Pense nisso. Tenhamos bons momentos de progressividade na aprendizagem. Até nos vermos.